Olá, você está em mais um Acorda Brasil. Minhas redes sociais estão aí na tela. Você pode mandar crítica, pergunta, sugestão, material para a gente comentar. Enfim, você faz a pauta desse programa. Eu quero ainda, sobre aquela entrevista que o Guilherme Boulos deu no Morning Show, fazer mais um comentário. Talvez esse seja o último vídeo dessa série, ou talvez até a gente tenha mais alguns, porque foi uma entrevista de 45 minutos, então fica difícil a gente responder, a gente comentar, né, tudo que foi falado em um vídeo de 12, 13 minutos, tá? Mas enfim, eu quero passar um pedacinho de um trecho e comentar com você o que o Boulos falou. Olha só, solta aí, produção. Tá envenenando a nossa comida, contaminando a água. O Brasil não pode ser a fazenda da China, ou agora a fazenda da União Europeia, né, exportando só soja. O Brasil passou por um processo, e os governos do PT, de alguma modo, também não enfrentaram isso. Primeiro ele fala muito rapidamente, os governos do PT, de algum modo, também não enfrentaram isso, mas vamos lá, vamos para frente. De reprimarização. A nossa pauta exportadora hoje é mais primária de agronegócio e minério do que era nos anos 80. Né? Nós precisamos pensar um modelo de desenvolvimento que não seja predatório, que não produza novas tragédias como Mariana e Brumadinho, né? Que não envenene a comida, que não mate indígena e quilombola, que não destrua a Amazônia, como tem sido feito, que não acabe com o meio ambiente. E a esquerda tem a responsabilidade de pensar um outro modelo de desenvolvimento para o Guilherme, país. Só para fazer uma perguntinha rapidinho. O Boulos falou Caio aqui ia perguntar, o Caio ia fazer uma pergunta e a Paula cortou. Eu acho até que o Caio ia falar o que eu vou comentar aqui nesse vídeo. Mas como a Paula cortou, e isso acontece, é muito comum acontecer, você perder o raciocínio de algo que você estava querendo falar, alguma coisa que você iria falar, e realmente eu acho que foi isso que aconteceu. Mas é interessante, o Boulos ele fala de uma forma muito rápida e vaga de que o PT não mudou. Mas o fato é que a esquerda brasileira, e o Boulos faz parte da víscera, né, das entranhas da esquerda brasileira, esteve no poder desde 2002. Aliás, até antes de 2002, o PSDB é um meia-esquerda, aquela coisa que não se resolve, mas enfim, é um pedaço da esquerda também. Então, se você tomar por base os governos do Fernando Henrique Cardoso, você tem aí 20 anos de governos entre centro-esquerda e esquerda, vai, no Brasil. E o Bolsonaro está no poder há 7 meses, 8 meses, vai. Nós estamos em agosto, janeiro, fevereiro, há 8 meses no poder. E os cabras estão colocando na conta do Bolsonaro desmandos de 20 anos atrás. Isso é desonestidade intelectual, cara. Eu não estou dizendo aqui que o Bolsonaro é o melhor presidente do Brasil. Não, não é isso. Bolsonaro, às vezes, muitas vezes, aliás, se atrapalha bastante nas suas colocações. Ele não é articulado, ele não é um comunicador. Então, isso é algo notório. Mas, cara, são 8 meses no governo, comparado com 20 anos de esquerda e centro-esquerda no poder no Brasil. Você não pode, honestamente, se você quer ser uma pessoa honesta, você não pode debitar esses desmandos nas costas de um governo que mal começou e que, por sinal, está fazendo algo sim, e que o partido que esse senhor é membro está atrapalhando. Não só ele, mas também o pessoal do PT. Vamos voltar para o meu desktop aqui e vamos mostrar uma coisa para vocês. Olha só. Plenário aprova texto base de medida provisória da liberdade econômica e encerra a sessão. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para mim. Essa medida provisória foi encaminhada pelo governo do presidente Bolsonaro. E ela visa simplificar a vida do empresário brasileiro. Seja honesto comigo. Se você é uma pessoa que tem dinheiro, você tem, sei lá, 10 milhões para investir,
E você é o seu dinheiro, você trabalhou, você fez o dever de casa e você agiu de forma honesta, esse dinheiro é um dinheiro legal, é seu, você produziu, é seu. Você iria investir esse dinheiro em um país onde as leis são mais favoráveis a esse investimento, ou você iria investir em um país onde as leis travam, onde tudo é montado, é desenhado de forma a dificultar a sua vida? É simples, muito simples. Investidor não vai fazer nada em países onde a vida é difícil, onde as normas são travantes, vamos colocar dessa forma. E é exatamente isso que acontece no Brasil. Aqui no Canadá, ontem eu estava conversando com um empresário amigo meu aqui, e ele estava me contando da, da dificuldade que o negócio dele estava passando. Uma crise que a província de Alberta aqui está numa crise por causa do óleo. E antes que alguém fale, inclusive o Boulos falou isso na uma das partes da entrevista dele, quando o Caio colocou essa questão da Venezuela, e o Boulos disse que a Venezuela estava enfrentando essa crise por causa do petróleo, do preço do petróleo, o que é verdade, o preço do petróleo caiu muito. Mas aqui também em Alberta, e eu já falei até isso em outros vídeos, também a nossa base da economia é o petróleo, é o óleo e o gás. E nós não temos aqui sequer uma sombra do que está acontecendo na Venezuela. Está em crise, como eu estava falando, esse meu amigo estava me dizendo que ele teve que demitir a sua gerente, porque o salário dela era muito alto e ele, devido a essa crise, tiveram que fazer cortes e ela foi cortada, infelizmente. E ele me falou isso de forma melancólica, até triste. Mas essa é a realidade. O que que eu tô, por que eu estou trazendo essa história aqui nesse vídeo? Porque a demissão de um funcionário aqui no Canadá, quando a empresa está em dificuldades financeiras, é algo extremamente simples. No Brasil, se uma empresa estiver em dificuldade financeira, ela tem que pagar 13º salário, ela tem que continuar pagando FGTS, ela tem que continuar pagando, se for demitir, multa sobre o FGTS. É uma grande dificuldade. É tudo muito complicado, tudo muito travado. E aí o governo do Bolsonaro envia uma medida provisória, porque se for mandar um projeto de lei para o Congresso, vai durar um ano essa discussão, eles vão mudar tudo, vai ser uma confusão danada. Então, existe uma possibilidade de enviar essa medida provisória, que é um pacote fechado de regras. Pode-se mudar algumas coisas, mas ela já entra em vigor imediatamente durante um tempo. Então, durante aquele tempo, se não me engano é um mês, me ajuda nos comentários aí, se durante aquele tempo ela não for aprovada, ela perde a validade. E olha só o que foi que aconteceu. Deixa eu voltar aqui para o meu desktop para mostrar para vocês aqui o que aconteceu. A medida provisória 881 foi aprovada por 345 votos a 76. Se a gente clicar aqui, eu vou colocar inclusive esse link no programa de hoje. Não acontece nada? Cadê? Fechar aqui. E tá rodando aqui. Vamos ver se vai abrir. Eu tinha aberto isso aqui há pouco tempo. Vamos tentar aqui abrir uma nova janela. Foi minha internet que deu pau ou foi a medida provisória que deu pau? Deixa eu ver aqui. Vamos tentar um outro site aqui, sei lá. A internet está meia boca, mas está funcionando. Não sei o que está acontecendo aqui não. Fecha isso aqui. Fecha isso aqui. Pronto, está aqui. Medida provisória, 345 disseram sim,
76 não, abstenção 1. Agora vamos ver aqui como os partidos votaram. PSOL, olha só, obstrução. PSOL votou por obstrução, PT votou não, PSB votou não, PCdoB votou não. Call from +15878070172. Call from Minoria votou não, oposição não. Olha só, gente. Aí vem os votos dos deputados aqui. Como votou cada deputado, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse link e vou colocar na descrição do programa de hoje. Então, gente, eu lamento muito mesmo por vocês aí no Brasil, porque vocês vivem num país travado economicamente. E o governo está tentando destravar isso. Agora, o mais importante, e uma vez eu estava conversando no aeroporto de Brasília com um sindicalista, e eu perguntei para ele o seguinte, escuta, me explica por que o Brasil, com os 17.200 sindicatos, não tem uma qualidade de vida tão boa quanto, por exemplo, o Canadá, que é um país onde as leis trabalhistas são muito mais abertas, muito mais frouxas, e ele não soube responder. Ele gaguejou e disse, não, o Brasil ainda não tem essa maturidade. Eu falei, nunca vai ter. Nunca vai ter, porque se você não deixar uma criança começar a andar, ela nunca vai andar. Ela tem que começar a andar, tem que cair mesmo, tem que se machucar um pouquinho, você tem que ficar atento para não deixar se machucar muito, mas você não pode super proteger uma criança que está começando a andar. É assim que o Brasil é, um Estado paternalista, um país onde as leis são feitas de forma a travar o desenvolvimento empresarial e nenhum empresário vai querer investir para criar empresas de produto acabado, como poderia ser. O Brasil tem um potencial gigantesco, é riquíssimo, tem minério à vontade, tem muita coisa que pode ser explorada e desenvolvida e se transformar numa potência econômica mundial. Mas, se essas leis continuarem assim travando o país, nós não vamos ter esse desenvolvimento acontecendo. Esquece, não vai acontecer, ele vai continuar, como o próprio Boulos falou, sendo a fazenda da Europa, sendo a fazenda dos países desenvolvidos e mandando para fora apenas produtos básicos, como grãos, minério de ferro, ao invés de produzir no país coisas importantes, como, sei lá, turbina de avião, enfim, nem sei se já está fazendo, mas equipamentos de raio-x, equipamentos de ressonância magnética, tudo isso o Brasil poderia ter indústria em território nacional fazendo, criando empregos, trazendo qualidade de vida para a população, sem que precisasse ficar desenvolvendo milhares e milhares de projetos sociais, como Minha Casa Minha Vida, enfim, Bolsa Família, coisas que a gente vê que tem fraude, tem um monte de esculhambação. E o mais lamentável de tudo isso é que ninguém falou nada disso nessa entrevista do Boulos, cara. O Boulos é um cara extremamente inteligente, extremamente articulado, fala muito bem, e eu lamento muito porque as massas brasileiras, o povão brasileiro, a grande maioria, que vê um cara desse falando num programa desse, é levado, é induzido a ficar do lado dele, a achar que o programa dele é o melhor programa. Achar que a proposta dele é a melhor proposta, quando na verdade não é. Nós vimos o que a esquerda fez no Brasil, pegou um grupinho de empresários, e é engraçado que ele mesmo reclamando disso, falando que a apropriação do público pelo privado, e foi exatamente isso que a esquerda brasileira fez, quando teve a chance de fazer diferente, não fez. Então, Boulos, você tem que ficar calado, cara. Você calado é um poeta. É impressionante a sua cara de pau. Você é um cara de pau. Porque você é parte integrante, como eu já falei, dessa esquerda, você é parte visceral dessa esquerda no Brasil, e quando vocês tiveram a oportunidade, vocês não fizeram e ainda continuam atrapalhando o desenvolvimento do Brasil. Olha só, o pessoal votou por obstruir a medida provisória. Quer dizer, é um absurdo.
Agora, o mais absurdo de tudo isso, é que o povo brasileiro, a grande maioria, não está nem aí para isso. A grande maioria do povo brasileiro quer saber só sabe, de coisas que não têm valor em si. E aí amarga índices horríveis a nível mundial, exatamente por isso, porque é uma população alheia, é uma população que não se interessa por coisas importantes. E eu sei que esse vídeo não vai ter muita visualização, comparado como se fosse um vídeo de, sei lá, de palhaçada, de piada, de sacanagem. Mas enfim, eu sou teimoso, eu gosto de fazer vídeo e eu conto com a sua ajuda. Você que entende a mensagem, me ajuda a compartilhar esse vídeo. Passa para frente. Vou ficando por aqui. Minhas redes sociais mais uma vez estão aí na sua frente. E a gente se vê no próximo Acorda Brasil. Tchau, gente. Você gostou? Não esqueça, dê seu joinha.